Graça e paz a todos. Um bom dia ao povo eleito do Senhor. Queridos irmãos, nós iremos seguir com a exposição no Evangelho de João, com a série O Eterno Eu Sou. Hoje, nós iremos desfrutarmos do capítulo 13, dos versículos 1 ao 11. E nós temos por título deste sermão, O Amor de Cristo. Quando nós nascemos, o nosso primeiro amor é a nossa mamãe. E também o nosso papai. Então nós vamos avançando, vamos desenvolvendo como pessoa, vamos entendendo o amor na prática. E aí então nós começamos a amar certas coisas, amigos, parentes, familiares. Até então, quando nós construímos a nossa família, e aí então nós passamos a amar o nosso cônjuge, e a partir deste momento, isso é externizado em nossos filhos. Recentemente, eu estava com a minha esposa, eu e o meu filhinho Lucas, em um parquinho lá próximo de casa. E aí então, eu tirei uma foto dele, porque pai é bem bobão quando o filho está brincando, né? Qualquer coisinha que o filho faz, o pai quer tirar a foto. E eu tirei a foto do Luquinhas, e eu não havia reparado tanto, mas a Tamires comentou comigo assim sobre o olhar dele na foto. Um olhar que brilhava de tanta alegria que ele estava em um parquinho. E essa foto hoje ela é o papel de parede do meu celular. E todas as vezes que eu olho para essa foto, me dá um mix de sentimento. Primeiro, uma alegria de ver ele tão feliz e eu poder proporcionar momentos assim na minha memória. Mas ao mesmo tempo, me dá um sentimento de que eu poderia fazer muito mais para ele, sabe? Porque tão pouca coisa deixa ele tão alegre que eu gostaria de fazer muito mais para ter mais momentos assim com esse olhar brilhante dele. E aí eu comecei a perceber o que minha mãe sempre dizia para mim. O dia que você for pai, você vai entender o amor que eu tenho por você. Qualquer um de vocês, se for conversar com a minha mãe, ela vai falar do amor que ela tem por mim. É como se eu fosse o filho predileto dentre os três. E eu nem sou o caçula. Mas ela gosta muito de falar sobre a minha infância. Talvez por conta das limitações dela, porque ela é uma mulher especial, então o sonho dela era ser mãe. E eu fui o filho dela, de parto normal e etc, essas coisas todas. E ela sempre dizia para mim, um dia você vai entender o quanto eu te amo quando você tiver um filho. E hoje eu realmente sei que amor ela descrevia. Porque eu seria capaz de morrer pelo meu filho. Eu seria capaz de entregar tudo que eu tenho para que ele pudesse ficar bem.
esse amor que eu estou tentando descrever, e ainda assim eu tenho tantas limitações para falar de um amor de um pai para um filho, ele não é nada comparado ao amor de Cristo. O amor de Cristo transcende qualquer entendimento que nós temos. Note, eu estou aqui descrevendo fases de nossas vidas. E o ser humano, ele vai criando laços, ele vai criando vínculos. Então, talvez você não tenha um amor por alguém ou por algo hoje, mas que amanhã você terá. A vida ela é assim, ela vai criando laços. E a depravação total, ela contribui de uma maneira bem forte nesse sentimentalismo que nós temos. Porque quando um filho, ele despreza os seus pais, é uma agonia muito forte no peito da mãe e de um pai. Quando um amigo seu que você ama, ele trai a sua confiança, tudo que nós estamos falando aqui é fruto da depravação. Essa quebra de confiança de um amigo, a desobediência de um filho para um pai, ou então quando você foi traído pelo seu marido, pela sua esposa, nós criamos laços tão fortes, esses laços afetivos, que por consequência daquilo que somos, herdeiros do nosso pai Adão, então nós nos frustramos com aquilo que nós temos de maior, de mais precioso que nós temos. Agora, existe na pessoa de Cristo alguém que não falha. Alguém que não nos frustra. Alguém que não nos desampara. Alguém que nos ama até o último dia de nossa vida aqui na terra. E o amor de Cristo, nosso primeiro ponto, é um amor incondicional. Nosso segundo ponto, o amor de Cristo é humilde. E o nosso terceiro ponto, o amor de Cristo é salvífico. Então, nossa palavra-chave para que as crianças pesquisem com os seus papais é o significado de amar. O que significa amar? Nossa afirmação teológica. O amor de Cristo é incondicional, demonstrado na sua humildade com efeitos salvíficos. O amor de Cristo é incondicional, demonstrado na sua humildade com efeitos salvíficos. Vamos ao texto e logo depois mais uma oração. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia,
Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar-lhes com a toalha que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que nos amou quando nós não merecíamos ser amados, mas, se fazendo maldição em nosso lugar, ele nos deu vida, e vida com abundante. E hoje nós temos acesso ao coração do Pai por causa da obra vicária substitutiva do seu Filho amado. Que o seu nome venha a ser glorificado na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. O amor de Cristo é incondicional. O primeiro versículo é a primeira parte do nosso sermão, porque ele diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo, foi para o Pai. E aqui ele enfatiza: tendo amado os seus que estavam no mundo. Olha a repetição: amou-os até o fim. Então a palavrinha aqui, amar, ela é repetida duas vezes, o que nos traz o entendimento de uma certa ênfase no que Jesus estava fazendo, amando os seus discípulos até o fim. Agora, é importante lembrar que aqui, o contexto imediato dessa expressão que nós acabamos de ler, de Jesus Cristo amando-os até o fim, o contexto imediato deve ser entendido aquelas pessoas específicas. Entretanto, nós vamos aprender que, durante o texto, este amor, ele transcende o contexto imediato. E ele transcende esse contexto imediato porque ele recai também sobre nós aqui presente. Cristo nos ama, igreja. Ele nos ama de maneira incondicional. E por que ele nos ama de maneira incondicional? Porque o seu amor é mediante a sua morte. Ele, sabendo da sua hora, ele permanece amando os seus. E o seu amor é incondicional porque o amor de Cristo é um amor perseverante. É até o fim de nossas vidas. Não é uma parte de nossas vidas. Ele nos amou lá na eternidade. E nós iremos nos reencontrar com Ele também na eternidade. Por isso que o amor de Cristo é incondicional, porque Ele é eterno. Agora vamos desfrutarmos um pouquinho do texto. Geralmente, meus irmãos, as refeições elas eram acompanhadas de músicas, palestras, ou até mesmo um outro tipo de entretenimento. Até mesmo um debate teológico. Se fosse nos dias de hoje, imaginem, tanto que esse almoço não iria render, nós falando de teologia. Mas aqui, Jesus, ele oferece uma aula aos seus discípulos. Uma aula de amor, uma aula de humildade.
E o texto diz que era antes da festa da Páscoa, Jesus já sabia da sua hora. E quando nós observamos a palavrinha hora, como já foi mencionado na semana passada, a aplicação rápida e prática é pela hora da morte de Jesus Cristo, da sua crucificação. Então, Jesus ele sabia que sua hora havia chegado. Isso significa que a morte de Cristo na cruz já estava fazendo sombra. Na verdade, estava se aproximando. E essa hora é muito bem específica por causa de quem ele é. Ele escolheu este momento oportuno porque tem duas aplicações diretas para nós. Primeiro, estava chegando a Páscoa. E o Cordeiro da Páscoa era o mais vívido tipo de Cristo em toda a Bíblia. A Escritura sempre aponta para Cristo. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a Páscoa era celebrada em forma de agradecimento ao êxodo do povo de Israel do Egito. Mas, em Cristo, a Páscoa que deve ser celebrada é que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Um outro aspecto é que a Páscoa, ela era uma festividade pública. Os irmãos vão lembrar que muitas pessoas estavam indo a Jerusalém, até mesmo gregos estavam indo até Jerusalém para celebrar a Páscoa. O que isso significa? Que a crucificação de Cristo ela seria um evento público. Que as pessoas teriam acesso ao que aconteceu. Para que ninguém pudesse querer dizer que ele não havia ressuscitado. Porque uma vez que as pessoas têm acesso, mesmo depois da sua morte, ele ali vivo, as pessoas testemunharam que ele morreu. E na ressurreição as pessoas estão testemunhando. Olha, isso aqui não é não é fictício, não. Não adianta vocês falar que ele não morreu, não que ele apareceu aqui agora. Não, nós observamos que ele havia morrido. E agora ele está aqui ressuscitado. E o texto diz também que Jesus amou os seus discípulos. E ele amou de uma maneira perseverante. Porque no final, no último versículo, diz o seguinte: pois ele sabia quem era o traidor. Está falando aqui a respeito de Judas. Por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Então, aqui também já é uma evidência da onisciência de Cristo. Ele tem todo o conhecimento. Nada está fora do conhecimento de Cristo. Ele sabe tudo. E o fato de ele saber tudo, e ainda assim demonstrar um amor até o fim, significa que ele sabia que Judas era o traidor, que Pedro haveria de negá-lo, que os outros discípulos também iriam abandoná-lo, e ainda assim ele amou os seus discípulos até o fim. O amor dele não foi corrompido, como o nosso amor é. O amor de Cristo é imbatível, inabalável. Agora, por que eu disse que a palavra-chave para os pequenos é amar e não o que é amor? Porque o que é amor eu vou definir agora. Então, amar, agora é a responsabilidade dos papais de pesquisar com os seus filhos. Então, essa palavra amor, ela exprime uma autoestima que Deus tem pelos seus filhos. E deveria ser o mesmo sentimento que nós, em retribuição
ao que ele fez, deveríamos ter a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Veja, as Escrituras relatam a maior prova de amor incondicional que nós possamos saber. Porque lá em João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Pai enviando seu Filho para morrer em lugar de pecadores miseráveis como nós. O amor, ele é de cima para baixo, é lá de Deus para nós. O amor não é apenas um dos atributos de Deus, mas também é parte essencial de sua natureza. Deus é amor. E a personificação de amor perfeito é na pessoa de Cristo. Uma definição prática e rápida do que é o amor é Cristo. Se alguém te perguntar o que é amor, você diz que é Cristo. Esse amor, ele suplanta a nossa compreensão. Porque é um amor eterno. O que significa ser um amor eterno? Antes que nós tivéssemos a compreensão do que é amor, ele já nos amava. É um amor livre. Quando pensamos de incondicionalidade, é porque não é por nada que fazemos que ele nos ama. O amor de Deus é um amor livre, sem paixões. Não é o que você faz que vai fazer com que Deus te ame menos ou mais. Então essa ideia débia de que Deus ama você mais naquele dia que você evangelizou, que você orou, que você leu a Bíblia, que você leu completamente um livro teológico, ele te amou mais, mas no dia da sua fraqueza, no dia que você está triste, no dia que você está angustiado, no dia que você cometeu algum pecado, ele vai te amar menos. O amor de Deus é um amor livre. Não está amarrado àquilo que nós fazemos, pensamos ou iremos fazer. Ele é livre porque ele é eterno. E este amor é um amor sofredor. É um amor que fez o que eu não faria por você. Na introdução eu disse que eu morreria pelo meu filho. Mas eu não poderia ser hipócrita em dizer que eu morreria por algum de vocês, por mais que eu amo vocês. Porque na hora de morrer por vocês eu teria que pensar no meu filho. Na minha amada esposa. Mas Cristo, ele sofreu por nós. Cristo, ele nos amou livremente, eternamente, sofrendo por nós, fazendo o que nenhum de nós faríamos. Deixa eu te dizer uma coisa, você sem a regeneração, sem a justificação, você está morto em seus delitos e pecados. Então, é correto e é prudente e certo o que eu vou dizer agora. Nem você morreria por Cristo. Já parou para pensar nisso? Todos aqueles que morreram em nome de Cristo, os mártires, só morreram porque foram alcançados pela graça. Foram transformados. E depois de transformados, foram até o fim pelo Evangelho. Mas antes disso, nenhum deles morreria por Cristo. E esse amor é duradouro.
Deus te amou ontem, te ama hoje e vai te amar amanhã. E para todo sempre Ele vai te amar, igreja. Agora, existem diferentes tipos e facetas de amor. O irmão Leonardo seria melhor do que eu para falar algumas palavrinhas que eu vou tentar falar aqui. Porque na Escritura também descreve diferentes formas de amor. Então, na linguagem grega, a palavra storge, que significa afeições naturais, é aquele sentimento de pai para filho, de filho para pai. É natural que você ama seu filho, certo? Também tem a palavrinha eros, da onde vem a palavra erótica, que é aquele amor de atração sexual, ok? E aí, as duas formas que são mais utilizadas na Escritura é a palavrinha filéu, ou de filia, que significa afeições e sentimentos profundos, geralmente algum gosto ou amigos. Jesus ele utiliza essa palavra quando ele está diante de Pedro, depois de Pedro haver negado ele 3 vezes. Jesus utiliza essa palavra filéu e também agora a próxima palavra que eu vou descrever para nós, que é a palavra ágape, que é o substantivo grego relativamente incomum utilizado na Septuaginta e também no Novo Testamento, para descrever o amor autodoador de Deus revelado em Jesus Cristo. E é esse amor que constitui o poder motivador e padrão de vida cristã. Ok? Então, esse amor demonstrado na pessoa de Cristo, ele é inexplicável porque ele nos amou a ponto de deixar a sua glória, como Filipenses 2, versículo 7 vai dizer. Ele esvaziou-se de sua glória. Ele saiu do seu estado de glória para o seu estado de humilhação aqui na terra. Ele entrou no mundo, tornou-se carne, ele, sendo rico, se fez pobre, ele foi perseguido, ele foi odiado, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi pregado numa cruz, ele carregou os nossos pecados, ele foi morto, ele desceu à sepultura, ele ressuscitou ao 3º dia, demonstrando que o seu amor é um amor eterno, infinito e incondicional. Note, os 3 primeiros tipos e facetas de amor que eu mencionei, todos eles são naturais. Então você pode e deve amar os seus filhos. Você ama amigos, alguns parentes. E você tem desejo pelo seu marido, pela sua esposa. Certo? Agora, também é verdade que todos esses 4 são dados por Deus. É Deus quem concede o direito de nós amar. Mas o pecado na humanidade decaída distorceu e perverteu o modo de desses 3 primeiros amores. O que faz com que efetivamente este amor ágape fosse distanciado de nós. O ser humano hoje, ele não honra o seu pai e sua mãe. Por isso que nós temos um mandamento específico de honrar o pai e mãe. É um mandamento, porque se fosse simplesmente o fato de um sentimento, nós não iríamos fazer isso. Por conta do pecado. Então esse amor foi pervertido. Hoje, nós vemos casos que eu não gostaria de mencionar aqui, mas os irmãos já sabem do que eu estou pensando, o que acontece entre pais e filhos em alguns contextos. Que fique mais claro, se nós estivéssemos todos
aqui somente adultos, eu falaria, mas como nós temos crianças, eu não posso falar isso. Mas os irmãos já estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O amor, esse desejo sexual, ele foi tão pervertido que hoje as pessoas não respeitam mais o casamento. Elas não querem passar por um processo de corte, noivado e casamento. Elas simplesmente querem se entregar aos seus desejos carnais. O relacionamento sexual ele é uma bênção para o casamento. Fora do casamento, ele é abominação. A nossa amizade também é fragilizada pelo nosso amor. Porque na primeira derrapada que seu amigo te dá, você vira as costas para ele. Quantos de nós não escutamos de pessoas que saíram de igrejas bíblicas por causa que não gostou de uma exortação de um pastor? Que outrora, ela dizia, eu amo meu pastor. Mas o nosso amor ele é facilmente corrompido. Até que a graça do Espírito Santo, de Cristo, começar a nos recriar novamente, a nos regenerar e renovar a pessoa humana, gradativamente nos fazendo de volta à imagem e à semelhança de Deus. Porque a partir do momento em que nós somos alcançados por este amor incondicional de Cristo, nós passamos a viver por este amor. Então agora, o amor que eu tenho pelos meus pais é maior do que quando eu não tinha Cristo no meu coração. Agora eu tenho prazer em honrar os meus pais. Então você que ainda mora com seus pais, vocês devem submissão total aos seus pais. Vocês devem honrar os seus pais. Os seus irmãos. Os maridos e as esposas devem se procurarem. Porque hoje nós fomos alcançados por esse amor incondicional que transformou quem nós éramos, e agora nós temos o prazer e o privilégio de desfrutar deste amor pós-casamento. É uma obrigação do cristão amar a sua esposa e o seu marido. Nós também devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. E quem é os nossos próximos? Todos aqueles que não é nós. Então, ame os seus amigos. Perdoe quando tiver que perdoar. Tenha misericórdia quando tiver que ter misericórdia. Mas seja justo quando tiver que ser justo. Exorte-os quando tiver que ser exortados. O amor de Cristo não é um amor leviano que simplesmente tolera todas as coisas. O nosso amor também não tolera qualquer coisa. Então nós devemos sim amar os nossos próximos, mesmo quando nós estamos corrigindo os seus pecados. E hoje, agora que nós somos regenerados, nós temos a obrigação, mas não somente em caráter obrigatório, mas também um privilégio de amar o nosso Deus. Porque este amor que nos faz nos relacionar com Deus só foi possível
mediante aquilo que Cristo realizou por nós. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está cheia do amor, porque Deus é amor. E qual que é a evidência de uma pessoa que está cheia do amor? Ela ama Deus. E esse amor por Deus é revelado em nós quando nós transmitimos isso visualmente, fisicamente, quando nós estamos nos debruçando na palavra de Deus, em nosso culto doméstico, na nossa oração privada, no cuidado que nós temos para com as nossas esposas. Não é prudente, não é sábio você ver a sua esposa definhar no pecado e você não fazer absolutamente nada. Não é prudente a esposa não orar pelo seu marido, vendo que o seu marido não está sendo um bom líder. Não é prudente que nós venhamos ao culto simplesmente como uma mera obrigação. Porque quando se torna uma mera obrigação, você dorme no culto. Você passa o culto inteiro no celular. Uma criança tira a sua atenção do culto. Mas quando nós venhamos aqui para o culto com o sentimento de sermos privilegiados, nós venhamos aqui para louvar a Deus. Nós cantamos mesmo com a nossa voz desafinada, nós cantamos bem alto para que as pessoas também cantem conosco. Nós estamos aqui observando o que está sendo dito pela mensagem e falando como é que eu vou aplicar isso amanhã na minha vida? Como é que eu vou sair daqui e vou transformar pessoas por meio da palavra? Isso é um privilégio de nós servirmos a Deus. O amor de Cristo, ele é humilde. E por que ele é humilde? Porque, primeiro, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, não é verdade? E mesmo Jesus sabendo que Judas iria traí-lo, ele ainda lava os pés de Judas. Jesus também sabia que o Pai tudo lhe havia confiado. Então, ele poderia chegar muito bem lá. Eu vou lavar pé de ninguém? Isso aqui tudo é meu. Eu sou o Criador de todas as coisas. É vocês que têm que lavar os meus pés. Não faz isso. Ele não toma para si uma autoexaltação, embora ele é digno de ser exaltado. E o amor de Cristo é humilde, porque com esse ato de lavar os pés dos seus discípulos, ele demonstra uma humildade sincera. E ela é sincera porque ela é verdadeira. E ela é verdadeira porque Deus é verdade. Deus não pode mentir. Então, vamos observar os versículos 2 a 5. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha, Jesus nunca esteve enganado acerca de Judas Iscariotes. Só no Evangelho de João, Judas Iscariotes é mencionado 8 vezes. Na última vez que ele foi mencionado aqui, ele foi mencionado como ladrão. Ladrãozinho, ladrão, lembra? Então, o fato de Jesus Cristo, tendo consciência de quem Judas era, ele ainda lava os pés de Judas,
ele está demonstrando que este amor de Deus não tem por base nem necessidade sentida pela pessoa amada, nem um desejo revelado pelo aspecto atraente dela, não está sujeito a se tornar vulnerável, nem busca meios próprios de ocultar artifícios de jogos psicológicos. O que isso significa? Satanás poderia muito bem... Como é que você vai lavar os pés dele? Pessoa que vai trair você. Como assim? Você vai amar? Você vai demonstrar humildade para uma pessoa que não te ama? E você já sabe desde toda a eternidade. Nada disso seria suficiente para abalar aquilo que Cristo iria fazer. A aula que Cristo está demonstrando aqui é que ele não depende daquilo que as pessoas fazem para que ele faça o que ele veio fazer. E esse é um dos maiores pecados que nós lutamos nos dias de hoje. Eu só vou me submeter ao meu marido se não existe o se. Você deve submissão ao seu marido. Mas e se ele for contra a Escritura? Nesse contexto, contra o Evangelho de Cristo, aí você deve amar mais a Deus do que aos homens. Mas agora, quando ele não está indo contrário às Escrituras Sagradas, por mais que ele ainda não seja nenhum crente, mas se ele não está também incentivando você a cometer algum pecado, ainda assim você deve submissão a ele. Eu vou amar a minha esposa, mas se... Aí acho que em nenhum contexto você deve não amar a sua esposa. Mesmo se ela for uma inimiga de Cristo, você deve amá-la. Então, eu vou fazer alguma coisa se... A gente sempre coloca o se, não é verdade? Com Cristo não havia isso. Não existia isso com a pessoa de Cristo. O amor de Cristo é humilde. Humildade é ausência de arrogância. E Cristo é o exemplo supremo de humildade. Veja, ele sabia que o Pai tudo lhe havia confiado. Então, olha só aqui o contraste. O costume de assentar-se conforme a posição social era um valor central naquela cultura. Então, quanto mais elevado o status de uma pessoa, mais ela estaria ali no centro, dando evidência de que, olha, eu tenho poder. O meu status é elevado. Jesus, no entanto, ele subverte também esse costume. Porque ele não está sentado no centro. Ele está lavando os pés dos discípulos. E o status dele era o mais elevado de qualquer pessoa que estava ali. Porque ele sabia que o Pai tudo lhe havia confiado, tudo estava confiado na mão e no poder de Cristo. Mas ele não usurpa para si o egoísmo, o orgulho. Vamos ler rapidinho Gênesis, capítulo 18, versículo 4. Diz o seguinte: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Então, lavar os pés era um sinal de hospitalidade. Entretanto, a lavagem dos pés habitualmente era realizada por escravos. Tem noção do que Cristo está fazendo aqui? Então, nessa presente ocorrência,
Jesus, o nosso mestre, ele estava se curvando para cumprir essa função. O propósito dele aqui não era instituir um ritual. Nós não devemos que... Isso não é uma doutrina que nós devemos aplicar aqui, lavar os pés de todas as pessoas. Mas aqui ele estava ensinando os seus seguidores a importância do serviço caracterizado por humildade e amor. Esse aspecto característico de humildade e amor que é permanente para nós. No reino de Cristo não existe ninguém arrogante. No reino de Cristo não existe ninguém que simplesmente odeia pelo prazer de odiar. No reino de Cristo é composto por pessoas humildes e que amam. Ao servi-los dessa forma, Jesus prefigura sua morte em favor de muitos como o servo sofredor. Por isso que o amor de Cristo, ele é um amor sofredor. Ele se humilha. Olha, preste atenção. Cristo, ele se humilha para nos ensinar o que é humildade. Olha a dureza do nosso coração. Para que nós pudéssemos entender o que é humildade, ele precisou se humilhar por nós. E muitas vezes nós, cheios de orgulho, de egoísmo, eu não vou me submeter a isso. Por quê? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Quem você acha que é? Os nossos problemas geralmente estão à frente dos problemas das outras pessoas. Por isso que quando nós tomamos uma fechada no trânsito, o errado sempre é o próximo, não nós. Na nossa entrevista, a primeira pergunta é o que é o Evangelho? E nós definimos, todos nós definimos, uns detalham mais, outros detalham menos, mas todos conseguem responder o que é o Evangelho. Mas nós estamos tão longe de entendermos na prática todos os desígnios que Cristo nos ensinou. E muitas vezes somos prepotentes, arrogantes, porque nós dizemos o seguinte: não é assim, o Leonardo pregou aqui, eu iria por outro meio, eu não faria assim não. Eu acho que deveria ser assado, eu acho que deveria ser assim. Como se o nosso estudo viesse simplesmente de uma forma que nós queremos transmitir aqui, e não que Deus está transmitindo para a igreja. Nós somos o canal pela qual Deus está usando. Somos simplesmente os servos. Estamos aqui simplesmente para servir. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que somos limitados sim. Poderíamos ser sim melhores, mas nós estamos gradativamente nos tornando a imagem de Deus. Por isso que nós temos muito a aprender com essa humildade, com esse amor humilde de Jesus Cristo. Terceiro ponto, Jesus lavou os pés dos discípulos com humildade sincera. Jesus Cristo, Ele nos amou, demonstrando a sua humildade, porque a sua humildade é uma humildade sincera, e ela é sincera porque ela é verdadeira. Então, o ensinamento de Jesus é que ser privilegiado não implica em orgulho, mas em humildade.
Qual era o privilégio que Cristo tinha? O Pai tudo havia confiado em suas mãos. Jesus sabia de onde tinha vindo, quem o enviou, quem ele era, mas isso não o leva à autoexaltação, mas sim à humilhação. Tudo que Cristo sabia determinou o que ele fez. Tudo aquilo que você sabe determina quem você é. Então, às vezes você pode ter um status financeiro maior do que o seu irmão que está do seu lado. Então você tem conhecimento disso, mas isso não torna superior ao seu irmão. O que você tem hoje é um privilégio que Deus concedeu a você para que você seja um abençoador de pessoas que não têm. Talvez você tenha um conhecimento superior ao do seu irmão que está do seu lado. Mas a sua postura não é uma postura de que eu sei e você não sabe. Você que se vire. Ao fazer isso, você demonstra que você não tem o conhecimento que diz ter. Porque o conhecimento que não tem por finalidade glorificar a Deus é um conhecimento superficial. É um conhecimento ralo. Então, os irmãos que julgam ter um conhecimento inferior a outros irmãos aqui na igreja, não devem ter vergonha de responder a uma pergunta. Porque nós temos o exemplo supremo de humildade em Cristo. Qualquer pessoa que achar que a sua pergunta é uma pergunta tola, imbecil, essa pessoa não conhece a Cristo. Todos nós estamos aqui sujeitos a aprender as coisas. Todos nós estamos sujeitos a aprender com o nosso exemplo supremo, que é Cristo. O fato de um ter carro e o outro não, eu conversei com uma irmã um tempo atrás, que precisava de carona. O fato de alguém ter carro só aumenta mais a responsabilidade dessa pessoa para com o seu próximo, de atender aquele que não tem. Note, aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos, vai descrever quem nós somos. Agora, existem dois caminhos. Se aquilo que você tem, aquilo que você sabe, não converge para a glória de Deus, o que você tem, o que você sabe, é inútil para Deus. Sendo inútil para Deus, você está falhando com o fim principal do homem, que é? Amém. Então, o amor de Deus é eterno. Ele é constante, é invencível entre o poder do ódio e do mal dos demônios ou até mesmo dos homens. Ele é benevolente com a sua criação. Até mesmo os ímpios são beneficiados com esse amor de Deus, através daquilo que nós chamamos de graça comum. A chuva cai sobre o jardim, a hortinha do ímpio, como também cai sobre os justos. Só que esse amor de Deus, ele é ainda maior por aqueles pecadores arrependidos, na qual ele os salva para a sua própria glória. Eu não sei nem se eu consigo expressar essa palavrinha maior, porque o amor de Deus, ele já transcende tudo que nós imaginamos. Vamos avançar. O amor de Cristo é um amor salvífico. E por que ele é salvífico? Porque ele é um ato constante de purificação. Ok? Versículos 6 ao 11. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, o ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos viola totalmente os limites de status na cultura, de modo que Pedro, ele julga ser impensável. Não, como assim você vai lavar meus pés? Caminhei o dia inteiro no barro, meu pé todo sujo, meu pé feio. Você não vai lavar, não. Pedro fica perplexo. Vai lavar meus pés? Pedro não está entendendo o ato de humildade e as suas implicações. Nós acabamos de falar sobre a humildade e as implicações da humildade. Pedro não estava entendendo isso ainda. Por que ele não entende? Porque ele está pensando em um ato literal. Quando ele diz assim: olha, então não é só os pés não que o senhor tem que me lavar. Me lava por inteiro logo, né? A linguagem de Jesus é a mesma dos capítulos 3, 4 e 6, quando ele fala do nascimento espiritual, da água espiritual e do pão espiritual. Neste caso, Jesus está falando sobre uma purificação espiritual. Jesus, note uma coisa, ele não está falando de uma lavagem física, quando ele diz que aquelas pessoas já foram lavadas. Mas ele está falando de uma lavagem espiritual. Quem não for lavado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com ele. O apóstolo Paulo menciona isso lá em 1 Coríntios 6, no versículo 11. Então, a salvação, ela é uma dádiva eterna. O ensinamento de Jesus a Pedro era de uma caminhada santa. O que isso significa? É uma caminhada em amor a Deus. Então, quando um pecador ele confia em Jesus, ele é banhado completamente de seus pecados. Por isso que ele é perdoado. Quando nós confiamos na pessoa de Cristo, nós somos transformados. Nós abandonamos as nossas obras. Nós agora temos a nossa convicção de que somente Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos salva. E por nós termos essa compreensão, nós somos então perdoados por aquilo que Cristo realizou na cruz. Os méritos é totalmente de Cristo. Contudo, nós somos crentes falíveis diante de um Deus infalível, não é verdade? Então, por nós vivemos neste mundo que ainda é um mundo caído, contaminado pelo pecado, nós precisamos ser purificados. Então, qual é o erro de muitas pessoas? Que quando elas tropeçam em algum pecado, elas acreditam que necessitam de uma nova justificação. Senhor, me justifica. A justificação aconteceu na cruz. O que nós necessitamos quando pecamos não é de uma nova justificação, porque senão o sacrifício de Cristo é um sacrifício inválido. Quantas vezes ele vai nos justificar? O que nós precisamos é de purificação. O amor salvífico de Cristo nos constrange ao ponto de nós clamarmos constantemente por purificação. É você entender qual é o seu pecado que tem tirado o seu sono. Então, muitas vezes, você é uma pessoa irada,
pessoa brava, carnal. É nisso que você tem que dar nome nas suas orações, Senhor. Purifica essa ira maldita que está no meu coração. Não me deixe, Senhor, viver nesse pecado da procrastinação. Senhor, não me deixa viver nesse pecado da prática do adultério. Não me deixa, Senhor, viver na pornografia. Purifica quem eu sou, Senhor. A minha vida é uma vida de conversão diária. Nós estamos sendo convertidos para a glória de Deus. Então, todos aqueles que são alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus são motivados a manter aquela dinâmica e o padrão de vida cristã que eu havia dito na definição do que é o amor. Então, se nós somos alcançados por esse amor salvífico e estamos ali buscando por purificação de nossas vidas, então agora nós temos um relacionamento com Deus. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais purificação eu tenho, mais eu estou sendo santificado, mais eu estou me relacionando com Deus. E quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu estou amando sobre todas as coisas. Eu amo o meu próximo. E aqui eu queria destacar alguns pontos. Vocês entendem o que significa amar ao próximo? Porque o amor ao próximo não é bem o que talvez alguns pensam. A maioria de vocês quer acreditar que todos têm um bom relacionamento comigo. Então, nós passamos horas e horas conversando, não é verdade? Falando de teologia, falando de experiências, trabalho. Mas tem aquela pessoa que uma conversa de 3 minutos parece que é 30 minutos. Porque você fala, essa pessoa é muito chata, meu. Ô, pessoazinha que enche meu saco. É essa pessoa que você tem que amar. Na igreja não há espaço para aquele tipo de pensamento seguinte, olha, sabe aquela irmãzinha lá? Ninguém gosta dela. O pessoal puxa saco do pastor, se acha, ninguém quer saber dela. Você já está transgredindo a lei de Deus, porque você não está amando o seu próximo. Aquelas pessoas que você julga ser difíceis, são aquelas pessoas que você deve amar. E esse amor não é um amor tão somente sentimental. Porque se for um amor sentimental, você é uma pessoa seleta. Você tem as suas escolhas. Você tem quem você gosta mais. E se você disser que é mentira, é você que é mentiroso. Mas essas pessoas, nós precisamos ter a disposição de amar essas pessoas. Porque se nós formos comprar, preste atenção, nós éramos seres desprezíveis diante dos olhos de Deus. As nossas obras eram como trapos de imundícia. Sabe por que a eleição ela é incondicional? Porque se partisse do pressuposto de que fosse condicionado a alguma coisa que nós fizéssemos, nós não seríamos eleitos. Mas Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. A evidência de que nós fomos alcançados por esse amor é que nós amamos aquelas pessoas que nós julgamos ser desprezíveis, que nós não suportamos. E isso deve vir de uma disposição de nossa parte. Nós queremos fazer isso. É uma mudança de atitude mental. Eu vou convidar
fulano de tal para minha casa, para um almoço, para comer lá o nhoque do irmão Vitor Buffoni, maravilhoso. Mas o Vitor Buffoni fala, olha, só que aquele ali não vou convidar não, deixa esse miserável aí mesmo, ele que come bolo lá na igreja. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, demonstrando que nós fomos sim alcançados por um amor incondicional, um amor humilde e um amor salvífico. E isso é externizado através de palavras e ações, colocando os interesses do nosso próximo acima dos nossos. É difícil, hein? É difícil. Uma vez eu estava conversando com o irmão Leonardo, eu estava trabalhando, e aí uma idosa pegou eu de orelhada, começou a falar, falei, meu Deus do céu, essa mulher não para de falar. E para eu não pecar contra ela, eu vou ter uma atitude diferente. Já que você quer conversar, então vem aqui. Tome evangelho. E passamos ali a falar do evangelho. Ela nunca tinha ouvido falar do evangelho. E naquele momento ali ela ficou extasiada, porque ela nunca tinha ouvido falar daquela forma. Então nós precisamos demonstrar amor pelos nossos próximos. Não deve ter nenhum tipo de separação entre nós aqui da igreja. Todos nós devemos amar uns aos outros. Vamos às nossas considerações finais. O amor, ágape, ele indica a natureza do amor de Deus para com seu Filho amado e para com os seus eleitos. Esse amor revela a vontade de Deus para os seus filhos, no que se refere à atitude de uns para com os outros. Então, o amor mútuo, essa conexão dos irmãos aqui da igreja se amando, é a prova para o mundo de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quando há contenda dentro da própria igreja, nós não transmitimos um testemunho de vida e prática para a sociedade. As pessoas nos observam e enxergam em nós o mesmo que eles vêem lá fora. Mas quando nós estamos nos amando, nós estamos evidenciando que aqui tem um rei soberano que governa sobre nós, que nos comprou, que nos lavou, que nos remiu, que nos santificou, que nos justificou e que nos aguarda para todo sempre na eternidade com Ele. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos escancarando para o mundo que esse mundo não é de acordo com a ótica da sociedade, mas esse mundo ele será transformado somente pelo poder de Cristo. Esse amor expressa a essência da natureza divina. Aqueles a quem Jesus amou desde o princípio serão amados até o fim. E estes que são amados, eles amam porque neles foram gerados o fruto do Espírito, o amor. Se nós somos a igreja de Cristo, nós somos uma igreja que ama. Por isso que o amor de Cristo ele é incondicional, demonstrado na sua humildade, com efeitos salvíficos. Ele é incondicional porque não depende do que nós fazemos. Ele é demonstrado na sua humildade, no seu estado de humilhação, para que nós sejamos forjados em nossos caráteres, para que venhamos usufruirmos desse exemplo de humildade para com o próximo. E ele tem efeitos salvíficos. E por isso que nós amamos as pessoas ao pregar o Evangelho de Cristo. Você só demonstra amor pelos perdidos quando você anuncia Cristo. Que Cristo seja a nossa única esperança.
que ele seja o motivo e a razão pela qual nós amamos. E que o amor dele venha transbordar em nossos corações. E que nessa igreja seja exalado o perfume do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Amém e amém.